Olá, pessoal. Então, como prometido, eu vim comentar com vocês as planilhas de fluxo de caixa. O fluxo de caixa serve para controlar as finanças da empresa, o fluxo de dinheiro da empresa. E é importante porque a empresa precisa ter liquidez, ela sempre precisa ter liquidez para conseguir quitar as suas contas. Então, é uma ferramenta de planejamento muito importante, porque um empreendedor ele pode, inclusive, se precaver a falta de dinheiro. E quanto mais controle o empreendedor tiver, como a gente já viu, né, em outras aulas, principalmente naquela playlist gravada, quanto mais controle, quanto mais dados o empreendedor levantar e registrar, melhora a sua visualização. Então, antes mesmo que falte dinheiro, antes mesmo que vença um boleto, ele já sabe e ele consegue, assim, planejar as suas finanças. Também consegue fazer um planejamento mês a mês, né? Consegue fazer um planejamento muito maior, de muito maior prazo, com essa ferramenta do fluxo de caixa. Então, é extremamente importante para o controle. Porque uma empresa que não é lucrativa, e a gente já viu a diferença de lucro, né, principalmente naquela aula de gestão econômica que já está gravada lá na playlist, a gente viu a diferença entre o lucro e o saldo financeiro, o saldo que a gente tem ali no final do dia. O lucro se refere a se a empresa é viável, se os nossos investimentos foram corretos e se está nos dando retorno. Já a gestão financeira se refere, né, esse saldo se refere à liquidez. Se nós estamos conseguindo quitar as contas da empresa no dia, se nós estamos com dinheiro. Então, o dinheiro, nesse sentido, é como se fosse um óleo lubrificante da nossa máquina. Se a gente não tem esse fluxo de dinheiro, a gente não consegue tocar o nosso negócio durante muito tempo. Então, essa é a importância da gente fazer o controle corretamente das nossas finanças. E esse controle é de tudo, tá? Independentemente se o gasto é grande ou é pequeno, a gente precisa registrar. Então, aqui eu quero mostrar rapidamente para vocês e também mostrar como é que a gente pode interpretar nosso fluxo de caixa. Então, aqui nós temos uma planilha de fluxo de caixa. Essa planilha aqui, ela é diária, tá? Então, é sempre assim, a planilha de fluxo de caixa, hein? E é uma forma bastante eficiente de se organizar. É uma forma simples e eficiente. Então, qualquer um, não importa se você é MEI, não importa se você já tem uma empresa, já tem funcionário, não importa. O fluxo de caixa é a ferramenta mais eficiente que se tem para controlar as finanças da empresa. Tá? Então, existem fluxos de caixa, existem caixas que são mais complexos, outros que são mais simples, mas aqui é mais para a gente aprender até a dinâmica de como funciona o fluxo de caixa. Então, aqui nós temos um fluxo diário, tá? O registro é diário, então aqui nós temos aqui nessa linha as datas, né? 1, 2, 3 e vai até até o final do mês. E aqui nessa coluna nós começamos sempre com os saldos, né? Então aqui saldos em banco, né? Saldos em banco e em caixa. É interessante, essa aqui é a caixa geral da empresa. É interessante a gente perceber que a gente colocar realmente esses saldos diferenciados pelo banco. Por quê? Porque nós temos conta, né? Toda empresa tem conta em banco. E com as operações financeiras se tornando mais digitais, inclusive, acaba a gente não tendo dinheiro físico na empresa mesmo. Né? Então, colocar assim detalhadamente os bancos, né? O saldo de cada banco é muito importante. Tá? Então, a gente sempre começa aqui pelo saldo. É bom diferenciar. E aqui já entra as atividades operacionais, que são as atividades da empresa. Tá? Então, nós temos recebimento em dinheiro, Pix, cartão de crédito, débito. É interessante até a gente separar, porque muitas
muitos fluxos de caixa vêm com assim, recebimentos de maneira geral. E não detalha muito se é dinheiro, se é Pix, se é cartão de crédito. Mas isso é importante por quê? Porque quando a gente recebe em cartão de crédito, geralmente isso demora um tempo para a gente ter acesso a esse dinheiro. Então é diferente da gente receber, né, em Pix ou em dinheiro. Mas esse cartão de crédito é interessante a gente pontuar aqui que quando é que a gente registra, tá? E no caso do fluxo de caixa, a gente registra exatamente no dia que entrou ou saiu o dinheiro. Então, por exemplo, a gente fez uma compra, a gente recebeu, né, do cliente no cartão de crédito, ele comprou no cartão de crédito, mas a gente vai obter o dinheiro em 3 dias úteis. Então, por exemplo, a gente vendeu no sábado, certo? A gente vendeu aqui no dia 1º uma compra lá no cartão de crédito, R$200 no cartão de crédito. E esse R$200 a gente vai receber em 3 dias úteis. Então, a gente precisa colocar no 3º dia útil, porque é no 3º dia útil que efetivamente vai entrar esse dinheiro, tá? Por quê? Porque enquanto o dinheiro tá lá com a operadora de cartão de crédito, a gente não pode usar. Então, não é um dinheiro líquido, concorda? Não é um dinheiro líquido. Então, no caso, seria colocar aqui sábado, segunda, terça e quarta. Então, quarta aqui a gente colocaria aqui no cartão, tá? Então, essa é uma maneira mais eficiente de fazer, porque a gente precisa ver se a gente tem liquidez para pagar as contas, né? Então, quando o dinheiro está lá preso na operadora, não faz sentido a gente contar com esse dinheiro que vai demorar ainda a cair. Então, aqui, né, continuando, nós temos os pagamentos. E aí são todos os pagamentos. Você vai detalhar absolutamente todos os pagamentos aqui. Fornecedores, salários, água, luz, telefone, a balinha que você coloca na sala de recepção, a revista que você compra para botar na sala de recepção, tudo você vai colocar, né? E aí, atividades depois, né? Caixa gerado e consumido operacional. Atividades de investimento. Então, se você se você recebeu algum dinheiro de venda de equipamento, se você pagou compra de algum equipamento, né? Então, assim, se esse tipo de operação faz sentido na sua empresa, você mantém aqui, né, igualzinho como tá. Senão, você pode... eu somei ainda, né? Não tenho nem equipamento. Então, você pode simplesmente eliminar essas linhas aqui, tá? E ficar com um modelo ainda mais simples. Não tem problema. Você vai adaptar para a sua realidade, tá? E aqui, atividades de financiamento. Se você recebeu algum empréstimo bancário, ou se você recebeu, aqui também você pode colocar se você recebeu juros, no caso de você fazer empréstimo, né? Você fez um empréstimo lá para o banco, você recebe juros do banco, então você coloca aqui, né? Financiamento, se você pagou financiamento, né? E aí no final tem o saldo final, que já é calculado automaticamente, né? Que no caso todo o saldo e o recebimento, né? O saldo, o recebimento, tudo que foi recebido, né? E aqui vai estar o saldo automaticamente. E depois o saldo final, quanto ficou. Mas é interessante a gente perceber aqui, tá? Que ele é um fluxo de caixa diário. Então, se você, né, tem uma conta para pagar aqui, por exemplo, de água. Então, eu pago R$117 de água, pago dia 10. Então, você pode vir aqui, né, no dia 10 e simplesmente colocar aqui já, como você vai pagar 117 dia 10, você coloca R$117. Entendeu? A conta de internet eu pago dia 18. Né? Eu pago 189 de internet no dia 18. Então, você vem aqui no dia 18 e você já coloca. É uma maneira também de você controlar para você não se perder. Tá? E você pode, assim, né, colocar ali a sua conta na data certa, até para você saber de antemão se você vai ter saldo. É importante todo final do dia você fazer o levantamento,
tá? Então, todo começo de dia você faz o levantamento do saldo e todo final de dia você faz o levantamento se pagou alguma conta. Então, você vai preenchendo aqui, né, nessa coluna do dia, por exemplo, hoje já é dia... Que dia que é hoje, né? Vamos supor que hoje é dia 1º, né? Então, você vai preencher aqui se você pagou alguma conta. Então, no caso, eu paguei aqui luz no dia 1º, 189 de luz. Então, você vai colocar aqui, né? Mas você também pode, como eu falei, na verdade você deve fazer isso, que é antecipar. Então, antes mesmo de chegar a data do pagamento, você já registra. É até uma forma de controle. Se você quiser colocar, inclusive, numa outra cor de cédula, né? Colocar a cédula aqui amarela para identificar que você não pagou. E ali no momento que você paga, então chegou dia 10, eu paguei, eu venho aqui e coloco verdinho, né? Para identificar que eu paguei. Então você pode fazer isso, né? Para às vezes não se confundir. Será que eu paguei? Será que eu não paguei? Você pode fazer isso, tá? Então essa daqui é um modelinho simples, né? Então faça o acompanhamento, eu vou mandar para vocês lá no WhatsApp. Faça o acompanhamento. Eu não tenho empresa ainda. Tem muitas pessoas aqui que não têm empresa. Não tem problema, faça uma simulação. O importante é você se familiarizar com esse tipo de coisa, tá bom? A outra planilha que eu quero mostrar para vocês, eu vou ter que abrir aqui, só um minutinho. É essa daqui, que é um pouco diferente, tá? Ela é uma planilha mensal, tá? Ela é uma planilha mensal. Então, nós temos aqui primeiro semestre e segundo semestre, tá? Então, é uma planilha mensal que é feita principalmente para você comparar a sua previsão com o que realmente foi efetivado. Porque muitas vezes o empreendedor tem uma fantasia, tem uma ideia fantasiosa a respeito do próprio negócio. Né? Faz planejamento e não executa o planejamento. Então, uma planilha que envolva previsão e realizado é muito importante, tá? Deixa eu só voltar ali na outra que eu quero... não, vou fazer nessa daqui mesmo, para mostrar para vocês como é que se analisa, tá? Então, nós podemos utilizar essa daqui para comparar realmente o que a gente planeja, se a gente está conseguindo executar o que a gente planeja. Então, no começo, ali, antes de chegar o mês, por exemplo, aqui o mês 1, né? Vamos começar por aqui que está mais próximo. Vou até aumentar aqui um pouquinho. Pronto. Aqui o mês 1, né? Nós vamos fazer uma previsão. Então, qual que é a minha previsão de recebimento, né? Qual que é a minha previsão de outros recebimentos? Então, eu quero cobrar os clientes inadimplentes, então eu tenho a previsão de receber pelo menos R$2.000 de cliente inadimplente. Então, você vai colocar aqui, né? Que sua previsão de outros recebimentos é 2.000. Aqui também, né? Você vai fazer isso aqui do mês. Então, qual que é a sua previsão de gastos com o fornecedor? E esse aqui é interessante, essa previsão de gastos, por quê? Porque ele pode atuar como um limite para você. Então, por exemplo, eu tenho a previsão de gastar 10.500 com o fornecedor. Né? 10.500 com o fornecedor. Então, eu não vou ultrapassar esse valor. É o que eu vou gastar. Então, mesmo que o fornecedor queira lá me vender mais, eu não vou aceitar. Por quê? Porque eu tenho aqui um limite no meu planejamento. Porque se nós deixamos as contas a Deus dará, se nós não tivermos uma visualização do tanto que a gente vai gastar aquele mês, a gente acaba perdendo o controle. Então, gerenciar as finanças não é simplesmente controlar quando já passou, né? Ali no todo final de mês a gente volta, né, no mês que passou e faz análise. Não. Também serve para a gente planejar o futuro que virá. Então, aqui serve como um limitador também. Então, por exemplo, combustíveis. Olha, a gente, nos últimos meses, foi gasto muito com combustível e foi gasto desnecessariamente. Então, esse mês,
a meta, né, o limite de combustível vai ser 350. Então você pode ir fazendo isso, né, até para colocar um limite do quanto você quer gastar. E aí você vai preenchendo quanto você gasta com quanto que você prevê gastar com folha de pagamento, quanto que você pretende retirar da sua empresa. Então vamos supor, não, eu quero retirar ali de Prolabore R$3.000. Esse é meu limite. Não é 3.500, não é 4.000. Eu pretendo tirar, a minha previsão é que no mês 1 eu retire R$3.000. Então você vai preenchendo aqui, também automaticamente, tá? Deixa eu colocar aqui, de vendas, eu tenho previsão de vender 25.000. Ótimo, né? Então você vai preenchendo aqui e já dá automaticamente aqui o total das saídas, total entradas menos saídas, o saldo, né? Então você tem uma maneira de planejar aquele mês. Aí chegou o mês 1, chegou aqui o mês 1, né? Passou o mês 1, lá no dia 30, dia 31, você vai fazer o levantamento do mês que passou e aí você vai colocar, né? Vai preencher, eu fiz aqui, realmente cumpri. Na verdade, eu gastei 10.400 com o fornecedor. Aí você olha assim, ótimo, né? Ficou ali no limite do que eu tinha planejado. Retirada dos sócios. Eu tirei 4.000. Mas eu tinha colocado aqui com limite de R$4.000. Né? É R$3.000. Por que eu tirei 4.000? É porque eu me descontrolei lá em casa com cartão de crédito e eu precisei tirar mais dinheiro. Então você consegue saber os motivos pelo qual o que foi realmente efetivado nas suas finanças difere da previsão, tá? Então você consegue fazer essa análise de diferença. E na todas as planilhas de fluxo de caixa, você pode tanto analisar horizontalmente, que é você acompanhar, né? A horizontal significa o seguinte: você vai olhar aqui na horizontal a evolução, né, das suas previsão das suas, por exemplo, receitas, né? Então aqui, total das entradas. Então você pode analisar aqui o total das entradas, né? Então vamos supor que no caso você vendeu 26.000, só para a gente dar um exemplo aqui. 26.000 e recebeu 1.800, né? Aqui no mês 2, você vendeu 31.000, né? Então, só um exemplo aqui. Aqui no mês 3, você recebeu 30.800, no mês 4, 42.000, né? É um exemplo. Só é um exemplo fictício aqui, só para a gente entender. Então, nós podemos analisar horizontalmente, que é o seguinte: nós pegamos aqui essa linha e nós começamos a analisar aqui mês a mês se evoluiu, né? Se evoluiu, se a empresa está faturando mais. Então, aqui, saiu de 27.000, foi para 31.000, depois caiu um pouquinho para 30.800, né? R$200 de diferença. E depois, aqui no mês 4, eu dei um salto e consegui realmente aumentar meu faturamento. Então, essa é uma maneira de você analisar as suas finanças horizontalmente, de você ir acompanhando ao longo do tempo o que está acontecendo. Da mesma forma, as saídas, tá? As saídas, você pode também, né? Aqui embaixo, você pode também, total das saídas, acompanhar os teus gastos, se estão aumentando muito, se você está conseguindo manter sob controle ao longo dos meses, né? Ou nós podemos também simplesmente analisar o mês, né? Analisar aqui o mês. Então, olha, eu tive aqui as entradas, as receitas, 25.000, mais 2.000, 27.000. E de gasto aqui, eu tive, digamos que tenha mais, né? Tive um total de gasto e tive saldo. Então, você pode analisar assim, né? Aquele mês específico, na vertical ou na horizontal, a evolução ao longo do tempo.
Mas o importante, como eu disse, é você fazer, já comentei com vocês, é você fazer as perguntas corretas. Então, por que, por exemplo, aqui, digamos, da previsão que era retirada dos sócios, você pretende tirar 3 mil e você tirou 4 mil. Então, é interessante você fazer a pergunta correta. Então, a pergunta correta é por quê? Né? Ou então, digamos aqui que você tenha feito o planejamento aqui para você gastar 10.500 com o fornecedor. Então, aqui na previsão que você previu, 10.500. Mas, quando chegou lá para comprar com o fornecedor, você teve que comprar exatamente a mesma mercadoria que você tinha planejado, mas agora você pagou 14 mil. Então, você vai se perguntar, por quê? É a pergunta básica, por quê? Por que eu coloquei aqui 10.500 reais e paguei 14 mil? Então, você pode chegar na seguinte conclusão, por exemplo, que você realmente saiu de controle, comprou uma outra mercadoria ou comprou de uma qualidade superior e por isso saiu mais caro. Ou você vai chegar na seguinte conclusão, não, eu comprei exatamente a mesma mercadoria que eu sempre compro, na mesma quantidade, mas esse aumento aqui foi um aumento da inflação. Então, toda a economia aumentou, né? Eu fui no supermercado, eu vi que os preços estão mais altos, realmente saiu um pouco mais caro porque o preço do combustível aumentou, então teve maior aumento de preço nas coisas e, consequentemente, eu paguei mais caro. Então, você consegue analisar se com essas perguntas, você consegue analisar se é um problema com a sua empresa, se é um problema com o seu gerenciamento das finanças ou se é um problema com a economia. Porque muitas vezes é um problema com a economia, muitas vezes é um problema de gerenciamento. Então, é legal a gente fazer essa comparação e essas perguntas de por que deu esse resultado? Será que tem algum custo? Olhar ali na planilha e pensar o seguinte, tem algum custo aqui que eu posso diminuir, que eu posso reduzir, que está muito alto? Então, são essas perguntas que a gente vai fazendo para conseguir ter o maior resultado possível, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá certo? E, como eu já disse, repito, qualquer coisa, meu WhatsApp está aberto para vocês. Então, tchau, pessoal. Fiquem com Deus.